dia, irmãos. Bom, estamos mais uma vez reunidos nesse culto de louvor e adoração ao Senhor. Nessa manhã, é tão bom acordar, né? E a gente vir para a igreja. Eu, durante algum tempo, fui de uma igreja que não tinha esse culto matinal, eu sentia muita falta, né? E eu não sei porquê, não sei se isso é somente uma tradição ou se de fato faz bem a gente acordar na casa do Senhor, encontrar os irmãos, ouvir a palavra do Senhor, a gente cantar louvores ao Senhor, né? Parece que o domingo fica diferente, né? Pelo menos essa é a minha impressão. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 118. Salmo 118. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Salmo 118, 1 a 6. Se você pode ficar de pé, eu convido você a ficar de pé. Se está difícil, não tem problema. O mais importante é a reverência no nosso coração. O Salmo 118 nos diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer os homens. Amém. Queridos, nosso Deus é o Deus que está presente na nossa vida, é o Deus que nos dá segurança, é o Deus que não permite que nada aconteça fora de sua vontade. E é esse Deus que nós estamos aqui. Conforme diz ali o salmista no início, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Vamos cantar nessa manhã, vamos louvar ao Senhor com o nosso coração cheio de gratidão a esse Deus que nos preserva no dia da angústia. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de podermos cultuar o teu santo nome nessa manhã. Nós te adoramos, Senhor Deus, porque tu tens sido, Senhor Deus, o nosso refúgio nos tempos de adversidade, Senhor Deus. E nós somos gratos a Ti pela Tua presença entre nós. Sabemos que esse culto, Senhor, não será apenas um momento jogado fora na nossa semana, porque nós temos a certeza que o Senhor estará entre nós, abençoando as nossas vidas, transformando os nossos corações, abrindo o nosso entendimento para que a gente venha compreender a Sua palavra, Senhor. Que esse momento seja mais do que um momento, Senhor Deus, no qual nós passamos religiosamente aqui, mas seja, Senhor Deus, um momento de relacionamento profundo com o Teu Espírito Santo. E nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus.
Feche seus olhos nesse momento. O Senhor, Ele tem sido bondoso. O salmista nos diz, né? Dêem graça ao Senhor porque Ele é bom. E esse é um momento de gratidão. Vamos agradecer ao Senhor pelo seu amor, que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem nos preservado, nos livrado do mal, nos livrado das coisas difíceis da vida. Eu sei que você tem algo no seu coração para agradecer ao Senhor, e esse é o momento no qual nós podemos fazer isso. Faça isso numa oração silenciosa. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado porque o Senhor tem preservado essa igreja, o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem dado o sustento, Senhor Deus, para nós. Nós te agradecemos porque mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, nós vemos a tua mão abrindo portas ou fechando portas, Senhor, mas nos guiando em meio à tempestade. Nós somos muito gratos a Ti, que nós podemos contar com a Tua presença aqui hoje. Te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, esse é o momento no qual nós vamos começar o nosso louvor e adoração ao Senhor agora. Mas nessa primeira música, se você trouxe seus dízimos e suas ofertas, eu convido você a colocar ali no gasofilácio enquanto a gente vai cantando. Vou passar a palavra à nossa ministra de louvor, a Jossana. Bom dia, igreja. Convido vocês a se colocarem de pé. Esse é o momento que a gente vai louvar e agradecer o nome do nosso Deus através das músicas, dos louvores. E eu quero trazer a memória de vocês. Eu gosto de trazer a memória de vocês, assim como eu gosto de trazer a minha, aquilo que me dá esperança. E não tem nada que me dá mais esperança do que lembrar que o amor de Deus não é um amor comum. E sempre vai ser um ousado amor. E um dos exemplos mais lindos que temos é Jesus Cristo, que foi planejado. Ele nasceu para morrer. E não para morrer como morte natural. Foi morte de cruz, sacrifício de sangue. E o fruto desse sacrifício a gente colhe até hoje. Então, o amor de Deus é um ousado amor. Então, convido vocês a cantarem, mas cantarem glorificando, ao mesmo tempo que cantarem com o coração contrito, pedindo, agradecendo, seja lá como for, mas abra seu coração, deixa tudo o que acontece na sua casa, no seu trabalho, onde deve ficar, aqui é a casa do teu Deus, e aqui é o momento, a oportunidade que você tem, junto com seus irmãos, de louvar e agradecer ao Deus do ousado amor. Então, convido vocês a cantarem junto com a gente, porque somos um só corpo em Cristo. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado
Não se abrir o mar, Deus vai me
terra. Senhor, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e vai declarar que só o Senhor é Deus. Senhor, muito obrigada por nos permitir estar aqui. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigada pela tua graça. Obrigada pelo teu poder. Obrigado, Senhor, porque diariamente, a cada segundo, vemos o seu amor, vemos o seu ousado amor, vemos os seus cuidados, as suas atitudes para conosco. Senhor, a gente não merece, mas o Senhor nos ama, o Senhor insiste em nós, o Senhor investe em nós, o Senhor vê valor em nós, valor esse que a gente nem vê, mas o Senhor vê. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada porque é notória a tua presença em nosso meio. Muito obrigada porque sabemos que o nosso louvor e a nossa adoração está chegando até o Senhor, como um cheiro suave até o teu trono de graça. Senhor, recebe esse culto, continua com esse culto, continua falando conosco, porque estamos aqui sedentos de Ti, famintos da Tua palavra, famintos de ouvir a Tua voz. Então, Senhor, contempla cada coração aqui, contempla cada um que está aqui, que saiam diferentes da maneira qual entraram, e que seja tudo somente para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos e já te agradecemos, entregando também os dízimos e as ofertas nas tuas mãos, que tudo que esteja aqui depositado seja para a obra da tua casa, que seja, Senhor, usado honestamente, por mãos honestas, por pessoas honestas, e continua, Senhor, multiplicando, porque é para a tua obra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Os irmãos do grupo de louvor só me dão orgulho, né? Pensa. Depois você, falar de um abraço deles, agradeço pelo empenho. Gente muito comprometida com a nossa igreja. Queridos, muito bem, vamos à nossa mensagem. Como os irmãos sabem, nós estamos na nossa série de pregações, já estamos no nosso segundo ano, Daqui a pouco vai fazer 1 ano e 6 meses. Com essa série de pregações. Para quem achava que a gente não ia conseguir chegar até o final, graças a Deus estamos indo até aqui, nos ajudou o Senhor, Então nós estamos lendo a Bíblia toda, começamos ali no Novo Testamento, já estamos no Antigo Testamento. Toda semana um dos capítulos que nós lemos ele é pregado aqui de púlpito, para que a gente tenha um aproveitamento maior da palavra de Deus. O texto de hoje vai ser Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 19. Você vai ver que a gente não leu essa semana, nós lemos na sexta-feira passada, mas ainda está valendo, porque eu ainda precisava pregar sobre Isaías, na semana passada, eu já não podia entrar em Jeremias, mas eu preciso pregar esse primeiro capítulo aqui, então estou pegando emprestado da sexta-feira, mas ele vem ali a reboque, então o contexto é o mesmo, então convido você a abrir sua Bíblia, Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 19. Você pode ficar sentado, ou ficar de pé. Eu estou ouvindo barulho de folha. Vamos aguardar. Muito bem. A palavra do Senhor, Jeremias 1, 4 a 19, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra.
A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos não fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu lhe ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Oremos. Senhor, nesse momento nós rogamos a Ti, rogamos ao Teu Espírito Santo, que venha a iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos apreender essa palavra, para que essa palavra seja importante, Senhor Deus, não apenas agora, mas no dia de amanhã, na terça-feira, quando nós estivermos enfrentando as nossas lutas, as nossas dificuldades, que essa mensagem venha, Senhor Deus, a nos aperfeiçoar. Nós pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Queridos, período complicado esse do profeta Jeremias. Talvez tenha sido um dos piores momentos, talvez o pior momento da história de Israel para alguém querer ser profeta, se é que alguém desejava esse ofício, já que é um ofício dificílimo. Ali talvez no tempo de Davi, talvez fosse uma coisa relativamente simples ser profeta, porque o rei Davi, ele prezava pela aliança do Senhor, ele era obediente ao Senhor, era temente ao Senhor. Então o profeta podia, por exemplo, chegar para o rei Davi e dizer: você pecou contra o Senhor, e o rei Davi, ele se submetia àquela palavra como sendo palavra do Senhor. Mas isso aqui não acontecia no tempo de Jeremias, no tempo de Abacuque, numa parte do período profético também do profeta Isaías, porque de repente Israel foi se distanciando do Senhor. A gente percebe aqui que algo era forte no povo de Israel com relação à aliança do Senhor. O Senhor havia feito uma aliança com esse povo para que esse povo obedecesse, e seriam abençoados se eles obedecessem. No entanto, eles resolveram não obedecer ao Senhor. Eles desejavam a bênção de Deus, mas não queriam se submeter ao Deus abençoador. E o que a gente percebe é que o Senhor foi enviando os seus profetas para alertar a nação que eles estavam cada vez mais longe do Senhor. E aí o que a gente percebe é que Israel foi se entregando aos deuses estranhos e foi se entregando à idolatria, e a situação foi ficando cada vez mais complicada. O profeta do Senhor era aquele que enfrentava toda aquela situação, enfrentava o povo de Israel e dizia a verdade para eles. No entanto, diferente de Davi, que se submeteu à voz do Senhor, o povo de Israel não queria mais ouvir o que os profetas estavam dizendo. Nós vimos isso na semana passada. O profeta Isaías, ele falou sobre o povo de Israel, que falava assim: não queremos ouvir o que você tem a dizer. Também no livro do profeta Isaías, o povo dizia para Isaías: nos fale mentira, profetize mentiras, nós não queremos ouvir o que você tem para nos dizer. Então, na verdade, queridos, não era fácil ser profeta nesse momento. Se por um lado o povo estava contra aquilo que ele estava pregando, por outro lado também havia a responsabilidade diante de Deus de falar o que precisava ser falado. Imaginem, irmãos, imagine se todo mundo aqui nesse lugar estivesse, sei lá, com um pedaço de pau na mão, querendo me atacar, e eu sozinho. O
que aconteceria comigo? Eu morreria de medo, né? Era exatamente isso que acontecia com o profeta Jeremias. No entanto, não era 40 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas, era exatamente uma nação inteira que desejava matar o profeta, não queria ouvir o que o profeta estava dizendo, e além do mais havia a questão da voz do Senhor. Ele era responsável por dizer à nação aquilo que Deus queria que ele dissesse. Então, havia também a responsabilidade diante de Deus. Há uma história que às vezes a gente lê, mas a gente não percebe a importância dela, que é a história do profeta sem nome, no livro de Reis, no primeiro livro de Reis. E esse profeta, ele profetizou contra Jeroboão aquilo que o Senhor havia dito. No entanto, ele desobedeceu ao Senhor no momento de voltar para casa. E o fim dele foi um fim trágico. Se nós imaginarmos que todos os profetas que começaram a partir de Jeroboão conheciam aquela história, eles sabiam que eles não poderiam falar o que eles queriam. Isso acontece com o profeta Jonas. Jonas, ele fugiu da missão sabendo que Deus levaria ele para a morte. Ele tinha plena convicção disso por conta dessa história que pairava sobre os profetas de Israel. Eles não podiam fugir da voz do Senhor. E o que a gente percebe aqui, que esse é um ofício muito complicado para qualquer pessoa, principalmente para o profeta Isaías, nesse momento difícil da história de Israel. O que a gente vê aqui, irmãos, eu queria falar com vocês algumas coisas importantes, destacar uns pontos importantes sobre o profeta. E a primeira coisa que eu percebo nessa vocação de Jeremias, porque o que a gente vê aqui é o início do chamado profético. Ele ainda não havia recebido, de repente o Senhor chega para ele e faz um chamado, dizendo: você vai ser um profeta, você vai ser o meu porta-voz para esse povo de Israel. E a gente percebe algumas coisas importantes aqui nessa vocação de Jeremias. E a primeira coisa que a gente vê é que o chamado de Jeremias não se deu por vontade própria. Não foi o Jeremias que falou assim: cara, eu acho muito legal esse negócio de ser profeta. E a gente fica famoso, a nação de Israel conhece a gente, tem aqueles grandes profetas, profeta pop, né? Elias, Eliseu, né? Profeta que todo mundo conhecia, tal, fez fogo cair do céu, não sei o quê. Pô, quero ser um profeta. Não era isso. Deus escolhia a pessoa. E muitas vezes a pessoa não tinha noção daquilo que Deus tinha para fazer na vida dela, e escolhia pessoas, ao nosso ver, né, na nossa maneira de olhar, pessoas aleatórias. Escolheu, por exemplo, Amós, que era um boiadeiro, mas escolheu alguém como Isaías, que era uma pessoa extremamente culta, e aí escolhe Jeremias. Como nós vemos aqui, Jeremias era alguém novo, alguém jovem, e ele escolheu, e o texto diz, a palavra do Senhor veio ali dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Queridos, a vocação do profeta, ela vem de Deus, não vem da própria pessoa, não é uma invenção da cabeça da pessoa, mas Deus é aquele que, antes mesmo da fundação do mundo, escolhe aquela pessoa, antes mesmo da pessoa nascer, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Esse é um ponto fundamental. Jeremias não foi um acidente de percurso. Jeremias é alguém que já estava programado nos planos divinos. Era alguém que não podia fugir da sua missão, porque o Senhor havia escolhido. E, irmão, se nós formos olhar para isso, se Deus havia escolhido esse homem, nós também podemos dizer que o Senhor, Ele é aquele que proporcionou os dons necessários para a missão que ele tinha. Se olharmos o versículo 9, nós veremos: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Não foi uma coisa do próprio profeta, ele não desenvolveu isso de uma maneira particular, não foi simplesmente uma coisa que ele desenvolveu quando era criança, os pais ensinaram ele a ser profeta, incentivaram, e aí ele foi
crescendo, fui entendendo, então é assim e tal. Não, antes dele nascer, quando ainda no ventre ele estava no ventre da mãe, o Senhor havia designado, havia dado a ele o que ele precisava para cumprir a sua missão. Não foi uma coisa, simplesmente um acidente de percurso, como eu falei, mas o Senhor deu as armas necessárias para o desafio que ele tinha à frente. O segundo ponto, irmãos, nós vemos no versículo 17, Deus, ele vocacionou, mas a vocação não exclui preparação. Veja o versículo 17 que diz que você prepare-se, é o que o Senhor fala para o profeta. Você prepare-se. Queridos, todo mundo precisa aprender um determinado ofício. Eu acredito que isso também aconteça com os profetas, que isso não seja diferente. Se nós olharmos para a história do profeta, a gente vai ver que ele profetizou durante 40 anos, aproximadamente, e alguns reis passaram pelo seu ministério profético. Mas ele começa com alguém muito especial. No momento em que ele é chamado, ele estava sob a batuta do rei Josias, que foi um rei temente a Deus. Outros reis perseguiram o profeta, mas Josias não. Josias era mais ou menos como Davi, era alguém que respeitava o Senhor, respeitava a aliança do Senhor. Josias foi o rei responsável por encontrar o livro da lei escondido no templo, e o que a gente vê é que quando Josias ele nasce na situação em que ele pode começar o seu ofício profético, mesmo sendo jovem, com apoio de uma pessoa, E o rei Josias e os sacerdotes estavam empenhados em colocar a lei do Senhor, em reformar o templo, em destruir todos aqueles postes, ídolos, que o povo de Israel tanto adorava, tanto no templo do Senhor, quanto também nas florestas, aquele povo tinha os ídolos espalhados por tudo quanto é lugar. Então, o momento de preparação após a vocação do profeta acontece ali no momento em que ele é chamado no templo de Josias. Então a gente percebe que uma preparação é importante. E o que é interessante também é que nessa vocação ele fala exatamente sobre o medo, Ele fala sobre o Senhor me disse, ele diz aqui, versículo 9, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-los. Ele era jovem, ele era como qualquer um de nós temos medo, nós temos às vezes uma dificuldade, irmãos, de começar alguma coisa, porque não sabemos se vai dar certo, se a gente vai conseguir. A tarefa dele, ele sabe, era uma tarefa difícil, mas o que a gente percebe é que esse homem, ele precisava, no momento em que começava a crescer como profeta, dominar algo que é importante. O medo foi dado por Deus, não pense o contrário, O medo é um sistema de defesa do corpo, Nós evitamos o perigo por causa do medo, porque sentimos medo de alguma coisa, a gente evita. Mas é claro, não é sobre esse medo que o profeta está falando sobre aquele medo que nos paralisa, como a gente vê posteriormente, Quando ele fala assim, quando ele fala aqui no versículo seguinte, isso, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. Não é esse medo que paralisa, mas é aquele medo que faz parte do homem. Nós precisamos aprender a lidar com o medo, e esse homem também, ele precisava se preparar para a sua jornada. Terceira coisa importante que eu vejo nesse texto, irmãos, ele está no versículo 18. Deus lhe deu o caráter à altura de sua missão. Quando a gente olha o versículo 18, diz: e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Olha que interessante, é que o profeta Jeremias, ele talvez seja o profeta que mais enfrentou dificuldades de todos os profetas, porque ele estava praticamente sozinho contra toda uma nação. Todo mundo
a gente leu essa semana, né? Tem lá um dos versículos da nossa leitura que diz de pessoas de Anatote, que eram da terra dele, que desejavam matar o profeta pelas coisas que ele falava. Então, o que a gente percebe aqui, queridos, é que, de alguma maneira, Deus dá a ele o que é necessário, o caráter necessário para a sua missão. Ele fala aqui: faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Algo que precisava ser muito forte para enfrentar as dificuldades que estavam por vir. E aí, irmãos, o quarto ponto: a preparação, a vocação e o caráter não excluem a ajuda divina. Todas essas três coisas. Deus chamou esse homem, né? Deus preparou esse homem e Deus deu um caráter à altura da missão dele. Mas havia um ponto importante que está ali no versículo 19, quando diz: eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. De nada adiantaria esse homem ter todo o preparo, ter tudo aquilo que era importante, se Deus não estivesse com ele, para ajudar ele nas dificuldades, nas lutas. Muitas vezes Israel, a nação, estava forte, estava se sentindo poderosa, e ia para uma batalha e perdia a batalha porque Deus não estava presente. Muitas vezes o Senhor ganhou batalhas para Israel sem que Israel fizesse qualquer coisa, mas o Senhor lutava pela nação. Ou seja, não é o esforço humano, não era o esforço humano, não era o preparo dele que faria com que ele obtivesse vitória. Não. O que faria com que ele alcançasse êxito na sua missão seria o Senhor ao lado dele, né, protegendo ele, livrando ele de todo o mal. Amados, eu queria fazer algumas considerações importantes sobre essa mensagem de hoje, né? Assim como o chamado de Jeremias, ele não se dá por vontade própria. O Senhor também nos chamou. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Essa é a nossa vocação. Queridos, entenda o seguinte: nós não somos um acidente de percurso. O Senhor escolheu você em determinado momento. Deus, na eternidade, Ele pensou em você, Ele pensou no seu nome, e Ele, pela soberania dele, algo que nós não conseguimos explicar, Ele te escolhe, assim como Ele escolhe o profeta Jeremias. O Senhor nos escolheu, não fomos nós que escolhemos o Senhor. Esse é um ponto importante, né? Não sou eu que me converto, é o Senhor que me converte. Esse é uma questão que é fundamental, é algo que não estava na nossa mente, irmãos, né? Porque houve um momento que nós passamos a existir, mas bem antes dessa nossa existência, antes da minha mãe me conhecer, quando minha mãe ainda estava nos braços de sua mãe, o Senhor já havia me escolhido, assim como o Senhor já havia também te escolhido. E uma questão importante, queridos, que nós precisamos ver, é que quando o Senhor te escolheu, Ele deu os dons que você precisava para a sua missão. Eu queria dizer uma coisa importante sobre isso, que a sua vida é a sua missão. Muitas vezes nós imaginamos que a nossa missão, como a do profeta, é ir para uma tribo distante, é ir para um país distante, ali sim eu vou ser um missionário, mas saiba que todos nós somos missionários. Todos nós exercemos a nossa missão no nosso cotidiano. Não pense você que no seu trabalho você não é missionário, que aqui na igreja você é crente, tal, isso aqui lá na igreja, lá no trabalho. Não, esquece isso. Você é um missionário de tempo integral, porque a sua vida é a sua missão. Uma coisa que eu falo, queridos, é que quando eu era jovem, né? Jovem, tipo criança mesmo, né? Jovem eu ainda sou. Quando eu era criança, a minha mãe, eu me lembro disso, ela me evangelizava do jeito dela, né?
com palavras de criança, me falando sobre Deus, me falando sobre quem Ele era, sobre a onipotência, a onisciência, me falava sobre Jesus e tudo mais. Eu digo, né, já disse isso várias vezes, né, minha mãe disse depois disso, eu digo que o apóstolo Paulo na minha vida foi a minha mãe. Entendeu? Imagine se ela acha que esse negócio de evangelizar é na igreja. Então eu vou levar para os meus filhos na igreja, vou levar os meus filhos na igreja, para o professor de escola dominical evangelizar o meu filho. Não, ela não fez isso. Queridos, isso significa que nós somos um missionário durante toda a nossa vida, 24 horas por dia. Você está no seu trabalho, está com seus colegas não são cristãos, por favor, não deixe eles sem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo através de sua vida. E como diz Francisco de Assis, se for necessário, use até palavras. Mas não é, muitas vezes palavras não é necessário, porque quando nós vivemos o Evangelho de Jesus, nós amamos como Jesus, nós conquistamos essa pessoa para Jesus através do Espírito Santo, pelo amor que nós lançamos sobre a vida dessas pessoas. A nossa vida é a nossa missão. Então, não pense você, irmãos, que você está largado lá e tal, e está sozinho. Não está, porque o Senhor colocou você lá com um propósito. E eu queria dizer uma coisa para você: como Ele te escolheu antes da fundação do mundo, o Senhor deu os dons necessários para você. Sabe, não fique temeroso, não fique achando que você está no lugar errado. Não é verdade. Busque desenvolver dentro de você coisas que estão lá, porque o Senhor, Ele não erra a mão, queridos. Ele não esqueceu de dar uma ferramenta para você que é necessário para a sua vida. Não faça isso. O Senhor, Ele chamou o profeta, assim como Ele também nos chamou, e assim como Ele deu as ferramentas para o profeta, Ele também deu as ferramentas para cada um de nós. Entenda isso. Viva isso, queridos. Segundo lugar, Deus vocacionou você, mas a vocação não exclui a preparação. Muitas vezes nós entendemos que Deus nos chamou para isso, para aquilo. Nós entendemos que a nossa vida é entregue ao Senhor, que aonde a gente está, a gente precisa iluminar, ser luz, ser sal. A gente tenta, de alguma maneira, pregar o Evangelho, mas muitas vezes a gente não para ver que isso é uma coisa importante. Nós precisamos nos preparar para o desafio da vida. Sejam eles dentro da nossa própria profissão, porque você não está à toa lá, você é um escolhido do Senhor para estar lá naquele lugar, porque Deus tem um propósito no seu trabalho, então você precisa exercer esse trabalho da melhor maneira possível. Ali, você precisa, né, buscar ser o melhor, mas também como servo do Senhor, como evangelista do Senhor, como missionário do Senhor no seu trabalho, na sua profissão. Você precisa ler a palavra, você precisa buscar literaturas que ajudem você a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Nada vai se comparar à palavra de Deus. Não troque a Bíblia pelo livro, né? Mas use um livro para apoio, que é uma coisa importante. Mas você precisa orar, você precisa se dedicar ao Senhor, no seu relacionamento, se aprofundando para que você seja um missionário do Senhor efetivo na sua vida. A sua vida é a sua missão. Então não leve a sua vida de qualquer maneira. Se você se relaciona com os seus filhos e ali você é um missionário, ore por eles. Leia a palavra para que o Senhor te encha de sabedoria, para que vocês tenham o que falar nos momentos difíceis, naqueles momentos em que eles estarão com o ouvido enorme, querendo ouvir uma palavra do Senhor através de você, porque você é profeta do Senhor. Todos nós que conhecemos a palavra do Senhor somos profetas do Senhor, irmãos. A gente tem que parar com esse negócio que profeta do Senhor é aquele grande homem de Deus que tem uma igreja de 5 mil, 10 mil, 20 mil membros, aquele coisa que fala com uma eloquência. Você é profeta do Senhor. Desde o momento que você pega a palavra do Senhor, estuda a palavra do Senhor e enche a sua boca da palavra dele, você falará aquilo que está nas Escrituras. Você será profeta do Senhor nessa terra escura, essa terra distante do Senhor. Você iluminará através da sua vida, dos seus atos e das suas palavras. Então é necessário a preparação. Nós precisamos nos preparar, queridos. O mundo não está fácil, cada vez mais. Eu fico abismado com o que eu tenho visto. Quase não tenho visto mais televisão, né? Mas a gente está sempre lá no YouTube, né? Onde todo mundo, né, tem
procura algum vídeo no YouTube, e as coisas que a gente ouve, né, assim, como as pessoas estão se distanciando de Deus, e a gente não está fazendo nada, não pode ser. A gente precisa fazer o melhor possível, querido. A gente precisa se aproximar mais do Senhor. Terceiro lugar, Deus, Ele deu a você o caráter à altura de sua missão. Às vezes a gente fica meio receoso, será que eu vou conseguir? Né? E aí a gente vem com aquele medo que eu falei. O medo, ele é importante, ele é bom, mas o medo não pode ser paralisante. Esse é o medo ruim. E quando o Senhor fala para o profeta sobre a questão do medo, ele diz: não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Olha que interessante. Queridos, trocando em miúdos, o que esse texto está dizendo é o seguinte: se você não vencer o seu medo te vencerá. Deus deu os dons que você precisa, Deus deu o caráter à altura de sua missão. Então, seja lá qual for a dificuldade na sua vida, que é a sua missão, você precisa enfrentar em nome de Jesus. Porque se você permitir que o medo tome conta, o medo vai vencer. Se você não vencer o medo vai te vencer, queridos. Essa é a questão. Eu não estou falando que a gente deva fazer loucuras, né? Eu vejo, às vezes, esses meninos andando de moto por aí, né? No trânsito, fazendo altas besteiras, né? No trânsito e tudo mais. Queridos, isso não é coragem, né? Isso é insanidade, é outra coisa. São coisas completamente diferentes. Quando ter medo é você reconhecer que existe um perigo à sua frente, mas é você ter a calma, a tranquilidade e paz para saber como você irá vencer aquele desafio. É isso, queridos, que o Senhor está nos falando. Você tem o que você precisa, dons e um caráter. Entenda isso. O Senhor, lá atrás, quando te escolheu, antes da fundação do mundo, Ele não olhou para você e falou: vou encher ele de dom, mas assim, ele vai ter muito medo e tal, não sei o quê. Não, Ele te deu, você precisa entender, Ele deu também o caráter à altura para você vencer as lutas e dificuldades que aparecerão diante de você. Muitas vezes o que precisa é a gente enfrentar, porque tudo mais o Senhor nos deu. E muitas vezes a gente colhe derrota após derrota, porque simplesmente nós recuamos. Nós não enfrentamos e falamos: Senhor, mas minha vida é isso, mas minha vida, eu não consegui chegar lá, eu não consegui fazer isso, eu não consegui tal e tal e tal. Mas simplesmente, irmãos, porque muito antes nós desistimos de enfrentar a dificuldade. Não desista, enfrente, caminhe, vença. Porque, irmãos, nós vamos no segundo ponto. Porque assim como o Senhor estaria com o profeta, né? O último ponto aqui: eles lutarão contra você, mas não os vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Da mesma maneira, o Senhor está com você e o protegerá. Então, não tenha medo de tomar decisões. O Senhor estará ao seu lado. Ele sabe o que é bom para você e vai te ajudar. Queridos, às vezes nós erramos, tomamos decisões e erramos, mas não tenha medo disso. Quando o Senhor está com a gente, até mesmo o erro, ele se transforma em bênção, se transforma em aprendizado, se transforma em algo bom para nós, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês amam a Deus, nós amamos a Deus. Então, se alguma coisa não sair como esperávamos, saiba que de alguma maneira aquilo retornará em benefício para nós, porque o Senhor está conosco. Não devemos temer, nós devemos enfrentar as lutas e as dificuldades, queridos. Queria encerrar essa mensagem dessa manhã falando algo importante. Nós falamos sobre a missão, sobre a vida, que a nossa vida é a nossa missão, e de fato a gente não pode, irmãos, achar que a nossa vida é qualquer coisa. Não é, sua vida não é qualquer coisa. O Senhor deu algo importante que você precisa cuidar. Sua vida é a sua missão. Mas eu queria dizer uma coisa importante: mais fundamental do que a nossa missão aqui na Terra
é o chamado do Senhor antes da fundação do mundo para a nossa salvação. Fomos eleitos e fomos escolhidos, porque tudo aqui na terra vai se findar, inclusive a nossa missão, inclusive essa missão que o Senhor deu a você, a sua vida, os desafios que você tem. Um dia tudo isso vai se findar, mas há um negócio, há uma coisa que não irá se findar, irmãos, que é a nossa comunhão eterna com o Senhor, com a Trindade, pela eternidade dos novos céus e nova terra. E nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O Senhor nos chamou não por vontade própria, mas Ele, pela sua soberania, Ele escolheu a mim, escolheu a você para andarmos ao lado dele. Deus nos vocacionou, mas nós precisamos nos preparar, nós precisamos caminhar em direção a Jesus Cristo, nós precisamos nos aprimorar até sermos dia perfeito, porque o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Nós precisamos continuar enquanto estivermos aqui caminhando em direção a Jesus Cristo. E muitas vezes você pode dizer, mas a vida é difícil, são os pecados que estão, que vêm sobre mim, a vontade de cometer isso, aquilo e tudo mais, vontade de desistir por causa das lutas e das adversidades. Mas eu vou falar uma coisa: o Senhor que te escolheu antes da fundação do mundo é aquele que também te deu o caráter à altura da sua missão. Você vai conseguir, porque o Espírito Santo vai te ajudar nas dificuldades. Você vai dizer não para as trevas, você vai dizer não para o mundo, você vai dizer não a Satanás, porque o Senhor está contigo e Ele deu as ferramentas necessárias para a sua vida. E por último, queridos, o Senhor fez tudo isso, e o Senhor, Ele diz: eu estou com você e protegerei. Então saiba, enquanto estivermos aqui, a nossa salvação estará garantida, porque o Senhor nos conduzirá em segurança até o momento que Ele venha, até o momento, ou então que nós partirmos, e vamos estar com Ele pelos séculos dos séculos. E nós precisamos entender isso. Você não cairá, você não ficará abatido, porque o Senhor estará com você, não importa as circunstâncias. O Senhor, Ele se entregou na cruz do Calvário para que nós alcançássemos o perdão dos nossos pecados e a salvação. Viva isso, Deus. Tenha plenitude de vida, viva em novidade de vida, não viva como no passado, mas saiba que o Senhor te escolheu, Ele te deu os dons, Ele te deu tudo que é necessário para você viver até o momento em que Ele vier nos buscar. O Senhor possa abençoar a sua vida nesse momento, o Senhor possa fortalecer você, abençoar a sua semana, o Senhor possa fazer com que você enfrente os medos e os desafios, lembrando que Ele está ao seu lado e que nada vai te faltar. Todos os dons que você precisa, o Senhor já deu, então em frente, o Senhor vai te dar vitória. Eu queria te dizer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Te agradecemos porque muitas vezes nós tememos, Senhor Deus, muitas vezes nós temos medo, achamos que como vai ser o nosso futuro, a gente não vai conseguir, não vai dar, mas Senhor, obrigado porque essa palavra nos conforta, Senhor Deus, nos dá um horizonte, Senhor Deus, nos faz, Senhor Deus, firmar a nossa fé em Ti, sabendo que temos escolhido o caminho certo. Ajuda-nos, Senhor Deus, nos momentos mais difíceis, que a gente não venha temer, porque o Senhor está ao nosso lado. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amados, aniversariante da semana, Jaqueline, ela não está, né? E o Marcelo também, hoje, ele não pôde estar presente, né? Então, eu queria orar por esses dois irmãos, né? Deixar registrado ali para, assistindo aqui o culto, eles vão ver que nós oramos por eles. Também o Senhor os abençoará mesmo eles estando, não estando aqui presentes. Amém? Então nós vamos orar por eles, faço a oração final e peço a bênção. Vou para ele que ele fica de pé em cima. Caleb perdeu um tio, né, Caleb? Foi essa semana. Agora, hoje. Então, hoje, tá. Vamos orar pela família. Tem outro pedido de oração aqui. Senta contigo aqui, Caleb, por favor. Um outro pedido de oração para a Antônia, que é uma pessoa da família, né? E ela foi pega pela pandemia aí, né? Vamos orar para ela, a situação dela também está complicada. Então, vou fazer a oração dos aniversariantes, depois eu oro pelos demais irmãos. Senhor, nós pedimos que tu possas abençoar esses irmãos
que estão aniversariando, que a tua graça, a tua bênção possa estar sobre a Jaqueline, sobre o Marcelo também, que a bênção do Senhor possa alcançá-los nesse momento, que o Senhor possa proporcionar a eles muitos e muitos anos de vida, abençoando a sua família, estando presentes, Senhor, em tudo que eles possam fazer e possa prosperar pelo Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar pelo Caleb, pela sua família, nesse momento, Senhor, difícil, de luto. Nós oramos porque temos no Consolador, o Espírito Santo, aquele que está presente, aquele, Senhor Deus, que conforta os nossos corações nas adversidades, aquele que entrega o próprio Filho na cruz do Calvário para morrer por nós, porque a morte é algo doloroso ao coração do Senhor também, a nossa morte. Então, nesse momento, Senhor Deus, nós oramos para que o Deus que conforta, que consola os corações, que sente a nossa dor, possa consolar o coração dessa família, Senhor Deus. Por favor, que Teu Espírito Santo venha com o bálsamo, Senhor Deus, curar as feridas, Senhor Deus, fazer com que eles possam sentir a presença do Senhor, mesmo, Senhor Deus, nesse momento difícil, Senhor Deus. Nós oramos, livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Nós oramos também, Senhor Deus, pela Antônia, nós oramos que o Senhor possa abençoá-la, livrá-la do mal. Se for, Senhor Deus, da tua vontade, que o Senhor possa curá-la também. Nós oramos porque cremos nesse Deus que atua na oração dos santos, dos justos, e por isso nós oramos a Ti, Senhor Deus. Nós oramos por essa igreja também, que o Senhor possa nos livrar de todo o mal. Livra-nos, Senhor Deus, dos vírus, livra-nos, Senhor Deus, dos assaltos, das balas perdidas, da violência urbana. Protege, Senhor Deus, os Teus filhos. Protege os nossos filhos, os nossos pais, os nossos netos, os nossos sobrinhos, Senhor Deus. Por favor, que o Senhor possa nos guardar, não somente a nós, mas também os nossos vizinhos, as nossas ruas, Senhor Deus, por favor. Nós oramos por um Brasil novo, um Brasil diferente. Senhor, transforma a nossa nação. Nós precisamos da intervenção do Senhor, porque se o Senhor estiver conosco, nós teremos um país justo, um país bom de se viver, Senhor Deus. E nós desejamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Levante suas mãos nesse momento. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.